Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Estão todos bem? Espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 14. Tem um slide aí na área de trabalho. Está preparado aí para a gente acompanhar? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. Amém? Quantos acharam Marcos capítulo 14? Vou esperar ali. Vamos lá? Versículo 1. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, durante a festa, para que não haja muito tumulto entre o povo. Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que desperdício do bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dados aos pobres. E murmuravam contra ela. Versículo 6. Mas Jesus disse, deixem-a, por que a molestai? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Versículo 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez em memória. Versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar a Jesus. E no primeiro dia da festa de pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos para os preparativos para comermos a Páscoa? Então enviou 2 discípulos, dizendo-lhe, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segue-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, e ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Versículo 17. Ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe, um após o outro, porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12, o que comigo mete a mão no prato. Versículo 21, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora que não havera de ter nascido. Vamos orar ao nosso Deus. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui, unidos, meu Pai, para que nós possamos compartilhar, meu Deus, um pouco de tudo aquilo que nós temos aprendido no decorrer da semana, tudo aquilo que nós temos aprendido diante da palavra que o Senhor deixou para nós, meu Pai. Nós te agradecemos
porque o Senhor é infinito, o seu amor nos alcançou, a tua misericórdia a cada manhã tem nos abraçado. O Senhor possa conduzir esse estudo da forma que o Senhor quer, não da forma que eu quero, não da forma que eu preparei, mas da forma que o Senhor achar melhor. No nome de Jesus, amém. Pode passar. Eu queria começar falando um pouco a respeito de como era o cenário, né, de Marcos 14. Nós estamos diante de duas grandes festas. A primeira é a festa de Páscoa, que é a sensação, né, celebrando a libertação que o povo de Israel teve do povo do Egito. Né? Lá em Êxodo, nós conseguimos enxergar toda essa passagem. Né? Deus pega Moisés, envia Moisés como libertador, né? E o povo estava lá no cativeiro do Egito. E assim que eles fazem essa passagem, eles celebram essa libertação, porque a opressão que o povo de Israel vivia dentro do Egito, né, a partir do momento que eles são libertos dessa opressão, eles decidem celebrar. Essa festa, a Páscoa, ela era comemorada no dia 14 de Nissan. Nissan é abril para a gente. Então, no 14º dia do mês, os judeus eles se reuniam em Jerusalém, né, a fim de comemorar essa festa. A festa era, de fato, de total relevância para os judeus. Né? Esse sentimento de libertação que o povo tinha era fundamental, e a Páscoa era uma das 3 festas, né, que os judeus eles tinham o vigor em comemorar. Era Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Essas 3 festas, os judeus eles tinham essa responsabilidade de comemorar. Todo judeu que morasse em um raio de 25 quilômetros de Jerusalém, ele tinha como dever de ir para Jerusalém comer a Páscoa. Os alojamentos, né, das cidades vizinhas, dos povoados, eram gratuitos, justamente com essa intenção de acolher o máximo de pessoa. Os trabalhos paravam. Então, só ficavam os trabalhos essenciais. Né? Nesse momento, a lei muito provavelmente já era corrompida. Então, qualquer trabalho que gerasse perda ou dano para o dono do serviço, ele poderia continuar. Só que a lei em si dizia que tudo tinha que parar. Então, interesses públicos e esses trabalhos que gerassem perdas, eles continuavam, né? Uma forma de corromper a lei para que eles não tivessem perdas. E a ambição de qualquer judeu adulto era que, pelo menos uma vez na vida dele, ele pudesse comer a Páscoa em Jerusalém. Flávio Joseph, que é um historiador do 1º século, ele vai enviar uma carta para Nero, tentando explicar a respeito da importância da Páscoa para os judeus. E aí ele vai dizer a respeito de um número de cordeiros que eram mortos, para que os judeus pudessem comer a Páscoa. E o número é de 256 mil cordeiros eram mortos nessa época. E aí a lei vai dizer que para cada cordeiro precisava existir no mínimo 10 pessoas. Então aí, se a gente fizer um cálculo rápido, a gente tem cerca de 3 milhões de pessoas em Jerusalém, dentro desse cenário de Marcos 14. E aí a gente entra em outra festa agora, que é a festa dos pães asmos, que é os pães sem fermentos, né? Toda essa ideia de não fermentar o pão, de pegar o pão, preparar e rapidamente o comer, não ter esse tempo de fermentação, essa demora. Na lei, ela era para ser no 7º dia depois da Páscoa, ou seja, se a Páscoa começava no dia 14, no dia 21, eles comemoravam a festa de pães asmos. E aí eles unificaram essa festa. Então, a Páscoa e a festa dos pães asmos eram todas dentro desse cenário de uma semana, de 7 dias. Então, começava no dia 14 e no dia 21 finalizava a Páscoa e já iniciava com essa festa dos pães asmos. Roma, obviamente, estava totalmente preparada para isso. Então, eles pegavam cavalarias especiais
e quando Jósefo ele descreve essas cavalarias, ele usa a palavra especiais. Eles não enviam apenas um reforço de mais soldados. Eles pegam uma cavalaria especial, específica para isso, né, capaz de conter cerca de 3 milhões de pessoas. E essa cavalaria ela ficava alojada ao lado do templo. Então, em um ponto totalmente estratégico para qualquer situação que porventura viesse a acontecer. E aí no versículo 1 e 2, que nós lemos, a gente vai ver os sacerdotes e os escribas tramando a morte de Jesus, né? Como eu coloquei ali, a intenção era que Jesus não tivesse acesso ao público na festividade. O dano, né, a forma como os fariseus, saduceus e os sacerdotes conduziam a religião naquela época, Jesus ele estava causando um dano a essa forma como eles conduziam. E mesmo com um público um tanto quanto inferior, né, ao suporte que a cidade estava tendo no momento, Jesus ele já conseguia influenciar muitas pessoas. Então, os sacerdotes eles tinham esse medo de que Jesus, diante desse cenário de tantas outras pessoas, pudesse influenciar ainda mais. E aí muitos teólogos afirmam que Jesus ele era para ser morto antes da festa, só que aí Jesus sempre andando muito cercado pela multidão, não tinha como medir forças, né, com Jesus naquele momento, então eles queriam que não fosse uma morte pública, eles queriam que acontecesse um desaparecimento por parte de Jesus, né, o que a gente conhece hoje como desapareceu, né? Então pegar Jesus na calada e sumir. Só que também isso era um problema, porque Jesus ele andava rodeado por no mínimo 12 discípulos. Então precisaria ter muitas informações a respeito do ministério de Jesus, por onde Jesus caminhava, para saber em que momento ele estaria só com os 12 discípulos, porque a todo momento ele estava com os 12 discípulos e a multidão. No momento em que ele estivesse curando, fazendo milagres, não era legal, né? Não ia soar bem para os doutores da lei prender Jesus naquele momento, porque o povo ia imaginar, ele está nos fazendo bem e os sacerdotes estão tentando tirar ele de nós. Então, a intenção era que fosse feito em um momento totalmente estratégico, né? E aí é o momento que Judas vai entrar, entregando todo esse poder aos sacerdotes, né, armando toda uma cilada por trás. Eles entendem isso e aí eles decidem fazer com que depois da festa, porque durante a festa, dentro desse cenário ali, eu não coloquei a foto, mas gente, é cerca de 3 milhões de pessoas em uma cidade. Então, isso poderia gerar uma revolta, tá? Roma estava ali totalmente preparada. Quem não estava preparado, possivelmente, eram os judeus para essa revolta. Então, não era nada estratégico para os sacerdotes pegar Jesus naquele momento e matar durante a festa. E aí eles decidem matar depois da festa, capturar Jesus e depois da festa matar. Só que aí é quando vai entrar Judas na situação, entregando todo essa melhor estratégia. A morte pública geraria diretamente uma rebelião, como eu já falei. E aí, entre o versículo 1 e 2 e o versículo 10 e 11, a gente vai encontrar uma quebra de assunto. Se nós formos olhar, o versículo 1 e 2 vai estar falando a respeito dessa traição do sacerdote. E aí, o versículo 10 e 11, que deveria ser essa continuação de como aconteceu todo esse cenário de traição. Só que entre o versículo 1 e 2 e o 10 e 11 vai entrar o versículo de 3 a 9, que vai contar a história de uma mulher. Uma mulher que ela vai invadir aquele ambiente com um vaso. E nesse ambiente, compostos por homens. E uma mulher naquela época, ela não poderia invadir um ambiente assim, a não ser para servir quem estava ali. Então, ela não só entra no ambiente
como ela também muda o conteúdo do ambiente, muda o que é falado, muda o assunto, ou seja, ela interfere diretamente no que está acontecendo ali. Deixa eu ver aqui. Isso, no versículo 3 e 9 a gente vai encontrar isso. E essa mulher, ela invade aquele ambiente, e naquela época, como eu já falei, mulheres não poderiam entrar no ambiente, a não ser que fosse para servir. Mas dentro de todos esses dogmas e paradigmas que a lei coloca diante da gente, muitas vezes quando nós entendemos o nosso lugar, né, que o nosso lugar é de servir, o nosso lugar de servidão é estar aos pés de Jesus, nós não damos muita importância àquilo que a lei diz, àquilo que a sociedade diz. Quando eu entendo que eu preciso estar aos pés de Jesus, e ali eu preciso estar prestando algum tipo de sacrifício a Ele. Seja da minha forma, seja da forma como você entende. Não existe muito espaço para a opinião da sociedade, não existe muito espaço para a forma como as outras pessoas vão falar. Aquela mulher ela não só vence ali um machismo, como ela dá início a muitos comportamentos. Muitas pessoas vão imitar o comportamento dessa mulher a partir daí. E no versículo 4, os discípulos imediatamente vão se indignar, com essa posição dela. Os outros evangelhos eles vão afirmar quem de fato foi o líder, dessa sequência de opiniões com relação a essa mulher. Mas Marcos ele vai relatar somente que os discípulos se indignaram. Ou seja, alguém se levanta e aí cria uma opinião ali e os demais discípulos compram aquela opinião, E Marcos, quando ele vai descrever o grego, quando ele escreve esse versículo, ele usa um verbo no grego que é um verbo onde entrega um sentido, onde de fato existiu uma agressividade. Ou seja, eles repreenderam ela com muita rigidez. E aí no versículo 5, alguém vai dar valor. Alguém vai entregar um valor para o sacrifício daquela mulher. E aí alguém vai falar que foi 300 denários. 300 denários é como se fosse 300 dias de trabalho. Um denário era um dia de trabalho, mais ou menos. E aí hoje, no valor em real, quando a gente converte, a gente vai encontrar um valor entre 18 mil a 22 mil reais. Então, 300 denários hoje, para a gente, é como se fosse entre 18 e 22 mil reais. O salário mínimo hoje está em 1.212, Eu acho que é nesse valor. Então, 22 mil são aproximadamente 18 salários mínimos. Ou seja, 1 ano e 6 meses de trabalho. É o valor daquele sacrifício daquela mulher. E aí os discípulos, totalmente indignados com aquilo, tentam achar um endereço, para aquilo que a gente entrega a Jesus, eles tentam achar um novo endereço para aquilo. Que eles julgam dizer ser mais compatível com bondade. Algumas coisas que a gente entrega a Jesus, o pessoal tenta corromper, a respeito de algo que eu acho certo ou que eu acho errado. E aí Jesus vai agir rapidamente em prol daquela mulher e vai perguntar a ele, por que a molestai? Deixem-a. E aí isso contrapõe todo o discurso dos discípulos, que estavam ali totalmente preparados para repreender com força, de forma agressiva, aquela mulher. E aí, quando Jesus vai falar a respeito dos pobres, ele vai citar a lei, que está lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, que ele vai falar a respeito dos pobres, que isso já estava na lei, que eles sempre estariam ali, e nós devíamos sim praticar os atos de bondade. Contudo, algumas coisas que são para Jesus, a gente tem que entregar a Jesus. A tradição, era que naquela época, quando você recebia uma visita, principalmente estrangeiro, você borrifasse, algumas gotas de perfume sobre essa pessoa. Como as pessoas faziam essas viagens a pé, elas tinham contato direto com o barro, com a lama, com a sujeira, seus pés ficavam sujos.
E dentro de todo esse fator de higiene também, né? Ali se levavam bacias para se lavar as mãos, os pés, e borrifavam-se, né? Ungiam-se as pessoas com esse perfume. E a tradição também vai dizer que ao final desse frasco, quando termina todo esse ato de ungir, você precisava quebrar os vasos, né? Então, uma das interpretações, né, de muitos teólogos a respeito dessa mulher também está dentro desse pensamento, né, dessa tradição histórica de você ir lá, ungir a pessoa e no final, acabar o unguento, você quebra o vaso, né, para que esse vaso não seja usado novamente, né, principalmente com estrangeiros. E aqui, assim, já dentro dessa ideia que eu trouxe, onde de fato a gente enxerga uma quebra de assunto entre o versículo 1 e 2 e o versículo 10 e 11, vai entrar a história dessa mulher, né? Só que quando a gente entende, como o Coriolano tem explicado no último mês em que ele deu aula, quando a gente lê a Bíblia de forma literária, a gente entende que nada está ali por acaso, né? Ou seja, começa-se uma história a respeito da traição, da trama da traição, e logo em seguida, essa história dá uma pausa, entra a história dessa mulher, e quando se encerra a história dessa mulher, se entra a conclusão, né, daquilo que estava dito nos 3 primeiros versículos. E eu queria muito, assim, ouvir de vocês, abrir esse momento de fala para vocês também, para a gente tentar entender, né, qual a intenção do autor, né, já que a gente entende que nada está na Bíblia por acaso, o autor ele entrega uma intenção ali, né? E eu queria muito saber de vocês como é que vocês interpretam isso a respeito dessa possível quebra de assunto entre o versículo 1, 2 e o 10 e 11, e aí se introduz a história dessa mulher. Vamos lá? Alguém? Alguns teólogos vão, né, e esse é um pensamento até que eu acabei compartilhando, mas existe de fato sim uma intenção específica, né, de uma comparação, de uma possível comparação. Pode? E aí, o discípulo, que no caso foi Judas, um desperdício desse discípulo, né? Gastando dinheiro com caríssimo, enquanto os pobres, né? Chama atenção a ele nessa posição, nessa maneira muito Judas repreendeu a se gastando dinheiro. Foi exatamente aí que aconteceu a traição. Porque, na verdade, ele era um dureiro, assim, dos apóstolos. E quando ele viu que realmente não havia oportunidade para ele tirar o benefício daquilo ali, foi aí que ele realmente disse: não, o camarada não está pensando em dinheiro, está pensando em outra coisa. Então aí entra a questão da traição. Isso que chama atenção nessa. Quando Judas ele entende, né, que financeiramente não é mais viável. Preocupado com a questão social. Ele está preocupado com ele. Ele está preocupado com a maneira a vida daquela mulher. E o Chico, o está preocupado mais com ele. O discurso dele é um discurso falso. Desperdício desse. A gente vê na mesma situação também da mulher. De Betânia. Sim. Né? Uma situação desperdício. Desperdício é isso, quer dizer. A decisão do discurso e ele mata tudo, né? Para fazer realmente o trabalho social do projeto de Cristo é esse, realmente trazer benefício para o ser humano, para a humana de salvação, e para o trabalho social, para suprir as necessidades mais dos povos, suprir o que tem.
nós, como cristãos, como discípulos, às vezes não somos gratos. Então, eu vejo uma atitude, porque ele diz assim, um vaso com dentes, na marcha. Então, ele é o nosso ensinador. Então, eu vejo assim, uma atitude, só que quem estava de fora, que era o próprio Judas, que vinha na tradição, ele transportou para a ganância. Dinheiros, que usa a palavra dinheiros na palavra. Ela não olhou para esse lado, ela olhou para a gratidão. Quer dizer, aquilo ali para ela não era nada. Era tudo que ela tinha para oferecer. E nós, às vezes nem voltamos para agradecer, nós recebemos e nem voltamos para agradecer. Eu vejo mais essa palavra. Gratidão e gratidão, que é o caso de Jesus. São duas palavras. Yasmin. Mas, eu queria dizer desse assunto, e as pessoas falam nesse episódio, eu fico pensando associando a um ritual de preparação do corpo de Deus para a morte. Aí a gente olha de um do outro, a gente não entende e quer rechaçar, quer recriminar, porque a gente ciente de uma coisa, não é? Já eu tenho pessoas que eu não entendi o sacrifício do outro. E para mim, eu não estou caminho de das vezes, até que a questão do outro povo. Por que o Judas estava associado a Jesus de uma maneira que não parava de enxergar Jesus? Quando ele foi um católico, não era porque ele não pensava direito, era que foi ele que para Jesus. Então, até o próprio Jesus, no versículo 8, ele vai dizer, né? Antecipou-se a ungir-me para ser futura. Exatamente. Yuri? Começar dois versículos e ele colocar essa história no meio. Na verdade, dois versículos que aqui, quando ele contextualiza, diz assim, ó, faltava todo dia para a Páscoa. Faltava 2 dias. Então, assim, o que é o contexto de Páscoa para nós hoje? A Páscoa para os judeus, para os judeus, era a saída do Egito. A Páscoa para nós hoje era a libertação da condenação do pecado. É sair da condição de escravo do pecado e acessar a condição de fazer parte do reino do Filho amado. Então, o contexto faltavam 2 dias para a Páscoa. E aí começa a falar da preparação para esta Páscoa. Como é que essa Páscoa foi preparada de diversas formas, né? Houve um preparo do ambiente, do cenário. No Mateus, a gente vai achar Jesus mandando os discípulos prepararem o lugar da ceia, que é a própria Páscoa, o dia que antecede a Páscoa, porque Moisés comprou o pão dele e no outro dia saiu do Egito. E aí Jesus vai dizer aos discípulos, como é que a gente vai saber o que é para fazer? Aquele que tiver um vestido novo, não é? Siga esse homem, está com o cântaro na mão, siga esse homem, vá atrás dele e você vai achar um lugar. Aí é um mercado para a entrada dele, né? Porque aí eles pegam as palmas e eles sabem que Jesus entra na cidade e é absolutamente aclamado, né? Depois vai ter o preparo do julgamento do ponto de vista jurídico, né? Jesus vai ser julgado. E há preparo para a filho, porque a tradição pode dizer, mas os livros de Jesus para se tornar o Salvador. Então, desde lá os 3 reis magos chegam, pegam ouro, incenso e mirra. A mirra é ouro. E ungia Jesus
Deus, aquele cujo corpo passaria pelo sofrimento para suportar a morte e nos trazer a vida. Então, os dois versículos primeiros, eles não são aleatórios. Ele está contextualizando. Quando é que essa mulher entra, ela entra para preparar este corpo que vai passar pelo sofrimento, sem o qual nós não seríamos libertos da escravidão do pecado, como os hebreus não seriam libertos se não tivessem o sangue do cordeiro, se não se preparassem para sair do cativeiro. Né? Então, como e as locais, agora tem que contribuir com isso. Né? Que não é uma cultura entre uma narrativa e outra. Aí os dois primeiros versículos vão dar para a gente um cenário, um contexto de por que aquela mulher precisava entrar e fazer com que Paulina traz, né? Essa adoração extravagante. Ela adora o poder de Deus da forma mais extravagante possível. Parece que ela naquele lugar, não é para ela. As mulheres tinham que ficar fora, né? Ela traz o mais caro, mais precioso. Aí no bloco já falou isso, das outras referências, que aquele perfume era muito caro. Talvez tenha sido o dote dela. Né? O que ela tinha para entregar ao possível casamento. Ela vem lá atrás, ela quer levar, né? E aquele chega, ele senta tudo. Então, é uma coisa extremamente extravagante, porque ninguém vai estar naquele lugar, deixa eu perceber o que ela fez. Não é uma dançadinha, né? Eu estou aqui e olho para Deus, como que ele fez comigo. Extravagante demais, para ninguém ver. Tanto que Jesus vai dizer que depois essa história seria contada. Então, sim, 2022 anos depois, Estamos aqui. estamos contando a história dela. Exatamente. Eu indiquei muito, né, essa troca de papéis, né, também. Eu acusei isso no slide, mostrando que pessoas que eram de dentro da equipe, né, tinham esse comportamento, como o de Judas, como os dos demais discípulos totalmente influenciados ali, né, por aquela raiva, aquele momento ali de desperdício, na visão deles. E pessoas que são de fora da equipe de Jesus. Pegam tudo que tem e entregam perante Jesus. Então existe uma troca, né, de pessoas que estão do lado de dentro, mas se comportam como se estivessem distantes do Mestre, né, com ideias, pensamentos, suposições a respeito do que é certo ou errado quando alguém decide fazer algo perante Jesus. Essa troca de papéis, né, de alguém que tinha responsabilidades diretas, como Judas tinha, uma responsabilidade direta ali, no ministério de Jesus, e Maria que, no sentido, não fazia parte daquele esqueleto ali, né, disposto entre os 12. Né? E aí Maria, naquele momento, exerce, e como o Yuri falou, coloca algo naquele lugar ali, que muda aquilo ali. Como eu comecei falando, ela não somente entra, como ela muda o que acontece ali. Para muitas vezes, algumas pessoas interpretam essas ações como raiva, como foi o caso dos discípulos. Outras pessoas vão entender, como nós estamos entendendo aqui hoje, irmã Babina, no sentido gratidão, Yasmin, uma antecipação, irmã Yuri, já o processo todo da Páscoa. Né, tudo dentro desse contexto. Então, algumas pessoas, nós temos esse privilégio, né, de estarmos com esse coração totalmente quebrantado e disposto a pensar o melhor por parte das pessoas também, que infelizmente não foi o caso dos discípulos perante aquela mulher. Quero pontuar aqui, interessante, para que a gente processe para o contexto atual. O que você está fazendo aí é exatamente uma abertura para que a gente possa pensar. Bem, aí existe um ambiente. Nesse ambiente foi introduzido aí uma pessoa que já foi dita aqui, uma mulher, que não era bem-vinda. Tá? Mas ela está inserida no contexto.
Porque para Jesus Cristo não há acepção de pessoas. Tá? Agora, a minha reflexão aqui, a minha provocação aqui é o seguinte: estamos no mesmo ambiente. Todos os dias nós temos um encontro com Cristo. Nós temos estudados, foi a observação de Paulinho. O que é que nós temos feito? E aqui somente chamava a atenção. O Senhor quer misericórdia, não sacrifício. E aqui nós, nessa caminhada, como é que nós temos nos comportado como participantes dessa cena, porque conhecemos a Cristo, nos aproximamos e essa mulher se aproxima dele. Tá? Ela não tinha ideia ainda. É algo que aconteceria com Jesus. Mas as profecias indicaram. As profecias anunciaram. E é como foi dito aqui, o sinal de ungir. Ungir é preparar. Preparar este que era o cordeiro que estava anunciado desde a fundação do mundo. Então, nesse quadro todo, eu quero trazer para os dias de hoje. Jesus Cristo tem sido anunciado de várias maneiras. Agora, como é que nós estamos diante desse quadro nos comportando, trazendo aquilo que é de mais precioso, aquilo que é de mais sublime, aquilo que, inclusive, aí, dependente de quem falou, o ambiente foi tornado um perfume. Eu estou colocando isso para que a gente, como igreja, perceba o ambiente. Nós estamos, como igreja, trazendo ali, nesse momento, algo perfumado, algo bom, algo não provocado, né? Por alguma situação, vamos dizer assim, maquiada, fantasiosa, não acontece aqui no coração. Verdade. Nós, como igreja, precisamos estar servindo ao Senhor em todos os momentos, trazendo essa alegria, este perfume para o ambiente, porque o ambiente ficou todo perfumado. Uma gratidão, uma alegria que ela quer, apresentou diante de quem? Diante do discípulo, diante de todos aqueles que estavam. E nós precisamos pensar hoje, agora, nos estudos, e eu gosto de colocar isso, porque não é simplesmente uma aula, é uma letra, é uma observação para nós, como aqueles que servem a Deus. Como é que eu tenho servido a esse Deus que entregou a sua vida por mim? E eu, muitas vezes, não percebo na grandiosidade desse sacrifício que foi anunciado lá para a minha vida. Então, é algo que eu quero chamar, que na verdade eu quero fazer com que as pessoas comecem a pensar nisso. Você falou muito bem, nada está por acaso, nada é colocado aí. Há sempre uma sequência e que ali, naquela sequência, nós fotogramos. O aparecimento que vamos ver depois também tem alguns outros personagens. Esse caso do personagem foi o pé. A mulher está sendo ali algo que chama a atenção. E eu chamo a atenção aqui do ambiente. Levou totalmente. Nós não chegamos. Nós estamos também perfumando nesse ambiente com esta misericórdia, com esse amor, que os outros estão com uma atenção voltada para outro tipo, de coisa. Mas essa mulher nos traz uma reflexão, e aqui eu vejo que nós precisamos refletir como discípulos. E essa mulher, a mim, ela nos dá uma lição que
essa atitude nos faz refletir sobre a misericórdia do Senhor sobre nós. E aí, envolvendo bem a questão da gratidão. Precisamos ser gratos, mas acima de tudo, nós não podemos ficar calados. Aquela mulher que sabe, naquele lugar ali, que o Luiz falou, não podia falar. Mas ela externou de alguma forma, com a sua atitude, em outra colocação, como é que tem sido as nossas atitudes. E ela não precisou nem falar, né? Ela só fez algo e o que ela fez foi tão verdadeiro, né, que ela deixa de ser uma figurante da história e passa a ser, de fato, um personagem, por ordenança, inclusive, de Jesus. Isso também traz muito a ideia de um Judas que não contribui para aquele ambiente de forma tanto quanto positiva, de mudança, né? É alguém que está ali e o efeito dele é basicamente neutro e nulo é ácido. E eu me incomodo com alguém que chega para perfumar, né? Para trazer um novo aroma, uma nova causa, uma nova ideia. Judas deixa de ser amigo, passa de ser amigo, deixa de ser discípulo e passa a ser traidor. Enquanto alguém que está fora do cenário, está fora dos 12, fora da equipe, deixa de ser alguém só e passa a ser um personagem, a ser contado. Isso, irmã de Lázaro. Isso. Exato. Uhum. Justamente. João vai falar, né, a respeito dessa... Uhum. Isso. João vai falar, né, a respeito, detalhar um pouco mais, só que ele também já traz uma história dessa ceia, desse momento de comunhão ser na casa de Lázaro, né? Então são alguns pontos diferentes em cada história, né? Já não é mais ungindo a cabeça, e sim os pés, né? E limpando com os seus cabelos, também tem essa ideia, né? Também vai trazer um outro personagem que seria Simão, o fariseu, né? E aí quando o próprio fariseu vai falar a respeito de Jesus, como é que você está tendo contato com essa mulher, que é uma mulher pecadora? Jesus vai repreender Simão fariseu e falar, entrei na sua casa, tive sede e não me deste de beber, não me ungistes. E tudo isso ela fez. Né? Então, são toda essa ideia. Também vem Judas pegando Jesus e entregando Jesus por 30 moedas de prata. Enquanto essa mulher pega todo o dinheiro, né, que não se compara, acho que talvez 1/10, né, de tudo que valia aquele perfume. Isso. Sim, com certeza. Essa ideia, né, de como eu trouxe a vocês aqui, um valor aproximado entre 18 a 22 mil reais, né, que eu entrego diante de Jesus ali, aí vem um cara e pega Jesus e vende pelo preço de um escravo ferido, ou um boi ferido, ou qualquer outra coisa, né? Eu não entrego o valor devido. Exatamente, né? Como o real hoje não está valendo muita coisa lá fora, então é justamente esse cálculo, entre 18 a 22 mil reais dentro dessa margem de erro, né? Então, de um homem... Sim. Do mais puro nardo, né? Marcos entrega ênfase, né? E usa a palavra preciosíssimo, né?
Exato. E aí a gente vai ter essa ideia, né, desses papéis trocados entre Judas e essa mulher. E aí eu queria fazer uma pergunta um tanto quanto óbvia. Quem desses dois está mais alinhado aos propósitos em que Jesus estava? Alguém que caminhou durante 3 anos e meio com Jesus, viveu, enxergou, viu Jesus curar, viu Jesus ressuscitar, viu tudo isso, né? Ou uma mulher que teve suas experiências, como o irmão Eudaldo falou, como o pastor Eudaldo falou, como seu irmão, né, que foi ressuscitado. Então, mas dentro desse, quem viveu mais experiências próximas a Jesus, quem enxergou mais, quem tinha esse contato, essa influência a mais dentro do ministério ali, né? Alguém que está à margem ou alguém que está entre. E aí a gente tenta fazer uma comparação em relação a isso. Exatamente. E não se relacionava. Exatamente. Fora que tinha essa ideia também de muitos não acreditarem que Jesus ainda era Deus, né? Então, uma parte dos discípulos acreditavam que Jesus era o Cristo, e a outra parte passaram a acreditar também depois que ele foi para os céus, né? Que aí viu toda essa ideia. As feridas. Verdade. Isso. E me parece que a gente faz um apagamento da fé desta mulher no mistério de Jesus. Só quem vai registrar isso é Lucas. Né? Lucas vai dizer assim, as mulheres que o acompanharam desde a Galileia. Então, as mulheres que estiveram presentes o tempo inteiro. Nós é que fizemos o apagamento delas. Tanto que a gente confunde todas as Marias. Tem a Maria de Betânia. Tem Maria de Jesus. Tem Maria de Betânia. Tem Maria Madalena. E às vezes a gente pega todo mundo e transforma todo mundo em uma figura só. Tem Joana, tem Susana. Essas nomes têm sido mencionadas. Assim, elas entraram no meu ministério desde a Galileia chegaram aqui. Então, eu gosto de dizer que a gente está vendo as mulheres. Né? Quem é que está no né? Jesus é o Messias? Mulheres. Sim. Pois é, na sua própria casa. E a mãe de cada um, ela diz assim, ó, esse é interessante que o pastor Glauco trouxe agora. Ela vai dizer assim, eu tenho um filho para te fazer. Quando você estiver no seu filho, coloque o filho meu à sua direita e o filho meu à sua esquerda. Então, ela tinha noção que o reinado de Jesus era para além deste plano. Então, me parece que as mulheres compreenderam o Messias veio trazer. E elas foram mais impactadas por este grupo, porque nenhum homem dava valor social a ele. E Jesus fala ao seu ministério na presença das mulheres. E elas chegou junto a minha filha. Quem é que está
Maria e João, Maria mãe dele, João e Madalena e as outras mulheres. Quando Jesus ressuscita, quem é que chega primeiro? Maria. As mulheres. Para avisar Pedro, né? E não acreditam, eles vão lá. Vai confirmar. Geraldo voltou para casa, dizendo assim, duas mulheres chegaram a dizer que mas deve ser louca, né? Deve ser histérica, devem ser desse lugar, o desequilíbrio emocional. Então, essa troca dos lugares, que você traz na verdade, com muita propriedade, muita pertinência, qual foi o lugar da mulher na compreensão desse livro? Quem concebeu esse reino primeiramente? Depois das crianças, as mulheres, porque Jesus vai dizer, quem não se tornar um desses, não pode acessar aquele lugar. E depois as mulheres vão dizer, nós compreendemos o reino, nós conceitos. Os homens precisaram passar por muitas provas para conseguirem chegar ali. E aí, nós vamos começar também sobre a última conversa de Jesus com Pedro. Pedro me ama, te amo, Senhor, meus esconderijos. Né? Quem são esses esconderijos? É filhote de poder. Criança esse ente que está vulnerável, cada vez mais vulnerável que você. Pedro me ama, tu sabes que eu te amo, cuida das minhas ovelhas, né? E seriam essas, as mais desprotegidas, Pedro das ovelhas. Pedro me ama, mas eu preciso, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, entenda o que eu estou te dizendo. Você precisa estar ao lado daqueles mais fracos, daqueles que são sempre apagados no chão, né? Aqueles que são mais fragilizados. E aí, o próprio texto que a gente está estudando agora vai dizer os pobres sempre tem desconforto. E os pobres, necessariamente, não é o pobre do dinheiro, mas o pobre é o mais vulnerável, é o mais frágil, é aquele para quem tem que ser ligado. Sim, vamos lá. Não, é o seguinte, quero só destacar aqui, algo que está na minha cabeça aqui, eu quero colocar. Ação do Espírito e fruto do Espírito. Me parece que Judas também está superando. Deve ter curado. Mas acredito que Judas não produziu o fruto do Espírito. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso e trazer para os dias. Porque às vezes a gente está falando muito, mas a gente não está externando o fruto do Espírito. E isso é algo para a gente pensar. Porque Judas fez uma palavra bonita, presta atenção aí. Poxa, podia dar para os pobres. Podia dar isso para os pobres. Discurso ou narrativa perfeita, mas o fruto do Espírito não estava no coração de Deus. Exatamente. Exatamente, trazer essa... Amém. Por quê? Porque teve a aula, teve várias aulas, que era mais filosofia. E hoje nós temos a palavra, né? Que a palavra revela um critério prático. Então, hoje nós estamos dando participação. E aí, assim, eu estou muito feliz quando ela diz que às vezes acham que sabe muito, mas às vezes tem que ter a dificuldade de ouvir um jovem. Quando ele tinha hoje pela manhã, que nos trazer, balançar a igreja, a participação. Jesus está voltando a gente falar de gratidão, de salvação, né? Para que a gente saia daqui com alguma coisa. E no meu esboço aqui, eu preparei um momento, no sentido de que a igreja conversasse. Então, eu depositei muitas expectativas a respeito disso. Eu queria muito essa ideia de conversar, né, e ouvir
a visão da irmã Balbina e ouvir a visão da irmã Yuri, do pastor, das irmãs, porque, assim, eu gosto dessa ideia de compartilhar, e como a senhora falou, então, eu assim, orei muito a Deus no sentido de que nós pudéssemos conversar, e cada um trazer uma ideia, porque eu acredito que fica mais completo a compreensão desse texto. Então, a partir de hoje, né, se daqui a uma semana nós viéssemos a fazer o nosso devocional em Marcos 14, nós estaríamos em uma compreensão dessa forma, de uma forma mais pura, né, e unindo as opiniões, né, unindo tudo que a gente tem aqui. Como é? Exatamente. E agora vem a ideia do véu se rasgando, né, que é como a irmã Yuri pontuou, as mulheres entendem isso primeiro, né? E aí muitas vezes os homens vão ter esse momento de não, mulher aqui no ambiente, não sei o que, e Jesus está dizendo que todos nós temos acesso agora. E isso gera revolta, né? Porque o acesso ao lugar da presença de Deus, né, no átrio, eram feitos por homens, né? E aí Maria já invadindo esse ambiente, tendo acesso direto, podendo prestar esse acesso direto, coisas que Hebreus em capítulo 2, ele vai tentar alertar a igreja novamente que isso acontece, que o acesso é direto, porque o povo de Hebreus estava com saudade da época do sacerdote, né? Então essa facilidade de levar para alguém, porque alguém faz para mim, para Deus. Sabe? Então, eu pego o que eu tenho, é muito mais confortável no sentido de eu não depositar a minha preguiça, sabe? De poder dar para alguém que alguém faz, eu pago o sacrifício. E agora não, é você que faz, é você que tem o acesso direto, é você que tem que ajoelhar para orar, para confessar os seus pecados, para se arrepender, para falar com Deus, né? Então, Maria, ela entende isso. Dentro de todo esse processo, e não é um processo fácil. Eu imagino o tanto de como ficou aquela mulher naquele momento também, né, do momento de críticas, né? Quem aqui já foi criticado por alguma coisa sabe como é se sentir, né? E como eu falei, o verbo que Marcos usa no grego é de agressividade. Eles repreendiam com rigidez ela. E aí pode passar? Eu já vou concluir. Eu queria falar um pouquinho a respeito do Judas. Hã? Não, tem umas coisinhas ainda para frente. Eu queria falar um pouco a respeito de Judas, né? Judas é possivelmente membro do Partido Zelotes, tá? Essa ideia a gente não pode afirmar, né? Os historiadores vão cada um falar a forma como estudaram e trazem essa perspectiva. O seu sobrenome, Iscariotes, né? Eu li num livro que é a respeito de uma classe dentro desse partido, né? Então, os zelotes, eles tinham duas classes. Uma que era mais leve, né? E essa segunda que era muito mais agressiva, né? Onde realmente iam para matar, né? Para pegar as riquezas lá e de fato matar, trazer de volta, né? Os impostos, e aí eles realmente matavam. E essa classe era chamada de Iscariotes, essa classe mais agressiva. É o outro e os outros. Sim. Sim, verdade. A linhagem de família. Então, a família tem esse sobrenome. É por isso que lá você tem Tiago, filho de Simão Bar Jonas. Sim, Né? filho de Jó. Simão, filho de Jó. Essa é uma parte dos sobrenomes que, na verdade, é para separar um Judas do outro. Né? Porque a gente tem Judas Tadeu. Sim, o Judas o Galileu. Então, a gente tem. É como eu faço para Maria, por exemplo. Maria de Jesus, Maria de Nazaré, Maria Madalena, que é De Magdala. de Magdala, é a cidade de origem, às vezes se constitui o sobrenome da pessoa. Sim. A gente tem a mãe de João Marcos, né? Provavelmente foi Lídia. E Lídia não é o nome dela. Lídia era a cidade de onde ela veio. Então, o nome dela a gente não sabe. Igual a gente chega em São Paulo, chama de Paraíba.
né? O baiano, É, então a gente pega um nome que se identifica com o lugar onde a gente vem. E Judas o sicário. Veja que a palavra sicário sim, sim. sicário, né? Sicário. Então, Judas grego. Essa organização Zelote. política mais agressiva. E Pedro também. É, O Simão é Simão. Porque quando ele é abordado por mal, né? sim. Soldado, ele puxa uma daga. Então, é uma das características. Andar armado. Cara, Isso. andar armado. Então, essa regra que a lei deixa partir, ele não deve ser entendido. É, A gente tem que partir hoje, né? Essas organizações partidárias. Não quer dizer a mesma coisa, mas dentro da organização social, traz diversos tipos de organizações. Você tinha entre os judeus, né? Você tinha os saduceus, parecido. você tinha os fariseus, Essênios, né? você tinha os escribas, e aí, cada um pela Sim. os zelotes. E dentro dos zelotes, Essas duas classes. que era mais forte, pelo próprio de Judas. E Judas era da cidade de Judá. E o próprio Judas é chamado de Iscariote. É uma evidência muito forte. Da agressividade que ele tinha. Que é a Assim, a maioria das enciclopédias falam seita, né? Verbalizam seitas, né? Sim. Da Galileia. mais armada. Aham. E Marcos, capítulo 13, ele fala de Judas Iscariote, um traidor. Se completar o nome dos apóstolos, Exatamente. aí no final diz assim, Judas Iscariote, um traidor. Aquele que mais tarde iria trair, ele já fala. É. Ele já roubava, já tinha a bolsa. É. Sim, sim. Essa ideia de Judas o agressivo realmente ser andar armado, já ter matado, né? Muito provavelmente, né? Traz a ideia também daquela passagem onde Jesus está andando sobre as águas, né? E as pessoas falam, é um fantasma, né? Então traz essa ideia porque quando eles matavam muito dos soldados, essa classe, né? Jósefo vai dizer que eles jogavam os corpos naquele lago, naquele mar, os corpos dos soldados. E aí, quando Jesus aparece, eles acham que é o fantasma dos soldados, que eles muitas vezes matavam e jogavam os corpos ali. E se eu não me engano, é o próprio Judas que verbaliza ser um fantasma, mas é um dos discípulos. Eu não sei ao certo se é o próprio Judas, mas eles verbalizam isso, né? Ser um fantasma, justamente devido a essa crença, né, de jogar lá. E outra coisa também, Judas, ele dentro desse cenário, ele estava influenciado por essa atmosfera de libertação. Então ele estava vivendo uma confusão na sua mente ali naquele momento também, tanto buscando, né, um Messias, porque essa era a esperança dos partidos zelotes. Eles queriam um Messias libertador da opressão romana, né? Eles vêm e querem esse Messias guerreiro, esse Messias que lute diretamente contra Roma. E aí, durante o ministério de Jesus, nós vamos ver várias vezes em que Jesus está dizendo, não, o meu reino não está afirmado nessa ideia aí, né? O Coriolano trouxe, né, a respeito do dar a César o que é de César. Em algumas imposições em que eles tentam constranger Jesus, muitas das perguntas que eles fazem tentando constranger ali para debater com a lei, né, para ver se de fato Jesus vai ceder, né, ao comportamento de Roma ou dentre várias outras coisas. E aí Judas vive esse conflito, né, porque o momento da Páscoa, essa ideia de libertação do Egito, fazia com que o povo ficasse
vivesse essa nostalgia de libertação, sabe? Então o povo queria a libertação romana também. Então não era à toa que Roma pegava e enviava as tropas especiais, e as tropas ficavam ao lado do templo. Sim. Também. É. Sim. Sim. Exatamente. Sim. Exato. Essa ideia é muito legal também. É um conjunto, né? Judas é um conjunto de várias atitudes em que a gente vai repudiar, né? Então, essa ideia de trazer aos pobres, como ele trouxe também, em uma das multiplicações de pães e peixes, Jesus vai dizer que não quer que a multidão saia sem ser alimentada. E aí Judas vai dizer, mas Jesus, se a gente for alimentar todo mundo aqui, 4.000 homens, fora mulheres e crianças, a gente vai gastar 200 denários. Como é que a gente vai alimentar? Então, é justamente essa ideia do dinheiro, de não gastar o dinheiro com o próximo. E aí vem essa hipocrisia diante vender e dar ao próximo também. Então, toda essa ideia de um ministério terreno, onde eu preencho a minha poupança com dinheiro e eu fico ali com dinheiro e eu não espalho. Sendo que o ministério de Jesus não é dessa forma que é feito. Yasmin. Política, né? Também. Gnosticismo. Alguns teólogos eles afirmam isso, pelo menos que eu estava lendo, eles falam justamente desse interesse focado no dinheiro, né? E essa expectativa do Jesus libertador político. E aí eu apontei ali algumas expectativas erradas que a gente cria a respeito de Jesus. Sim. Não. Os púlpitos.
para ocupar lugares no poder deste mundo, se a Bíblia diz que o reino de Deus não é deste mundo, que os nossos tribunais vão ser superiores aos tribunais dos homens. E se nós cremos que a nossa vida é só para este lugar, nós somos mais miseráveis do que qualquer outra pessoa. Então, Judas, né, que conheceram o Espírito, mas não produziram os frutos do Espírito, eles estão entre nós, talvez se não mesmo, buscando poder e riqueza neste mundo onde a graça corrompe, né? Onde a graça corre, onde a fé consome, onde o ladrão rouba. Quando Jesus está sendo coração, ele está para tesouro em outro lugar. E poder declarar como o apóstolo Paulo vai dizer, eu sei que não tem escrito, e este é um servo porque ele é poderoso para levantar o meu tesouro, que tesouro é esse? Né? Onde é que eu coloco a nossa fé, o nosso tesouro e a nossa verdade? Então, nós vivemos hoje, a igreja não é instituída por Jesus, de repente. Nós temos a igreja hoje que é herdeira dessa teologia de Judas Iscariotes. Exatamente. E é basicamente isso que eu coloquei, as expectativas erradas que a gente cria a respeito de Jesus. Por andar com Jesus, a gente acha muitas vezes que ele vai fazer aquilo que a gente quer, né? E aí Judas enxerga que Jesus não vai fazer aquilo que ele quer, porque a vontade que Jesus veio cumprir não foi a de Judas, não foi a minha, não foi a sua. Foi a do Pai dele, do nosso Pai. E eu ando com Jesus, mas eu muitas vezes não vivo a vida que ele quer que eu viva, né? Então eu tenho alguns planos, mas que os meus planos não estão alinhados com a vontade de Jesus, né? Essa é a realidade de Judas. Onde os meus... Irmã Tini. Por isso que às vezes chama de hipócritas. Exatamente. Vive uma realidade, pratica uma realidade totalmente diferente do que Jesus veio fazer. E aí eles chamam todas as coisas hipócritas. E nós sabemos o que significa essa palavra. Eu coloquei ali os interesses... Yasmin, falar? Eu me coloco no lugar de Judas, no sentido de como eu vejo a avaliação do outro. Quando chega uma pessoa nova, que é isso, uma pessoa que totalmente desigual a mim, né? Que eu sou muito mais trabalhosa do que uma pessoa, e aquela pessoa eu pego uma relação como eu encaro isso, como eu vejo isso. Sim, Se eu quero ir na sala, se eu não aprendo. E se eu entendo que perante Jesus todos realmente são iguais, você não vai estabelecer essa hierarquia para o meu padrão, para O meu padrão, verdade. Tem isso também. Eu tenho convivido com uma galera muito legal, assim, no sentido de pensam totalmente diferente de mim, agem totalmente diferente de mim, tocam totalmente diferente de mim, dançam totalmente diferente de mim. E tem sido assim um desafio, na verdade, né? Desde que eu retornei para o Evangelho, que eu conheci um novo Jesus, que não era o Jesus que eu conhecia antes, e eu decido me moldar, né, a essas ações e tal. E aí eu passei e comecei a conviver com uma galera que age totalmente diferente. Tem um moleque chamado Gustavo mesmo, que ele canta e ele roda aqui e gira assim, mas assim, totalmente consciente daquilo que ele está fazendo. E assim, é muito legal. E muitas vezes a gente olha assim, pô, o cara tá ali no altar, mas tá rodando aqui, tá cantando, e é a forma dele adorar, a forma como ele se expressa. Muitas vezes a gente tem essas ações, né? De se não tá dentro daquele padrãozinho que eu criei, né? Se eu não me ajoelho perante os pés de Jesus, ou se eu não derramo o bálsamo perante Jesus, é porque não é certo. Então, qualquer pessoa que venha, por acaso, a agir parecido dessa forma, está fora da Bíblia, está errado. Exatamente. Tem a questão da não racionalidade, né?
de agir de forma irracional, mas o engraçado é que ele fala que ele está muito vibrando com o louvor ali, com uma forma como ele se expressa com Jesus. E a gente sente muita verdade dentro daquilo que ele fala. Né? Voltando para aqui, os interesses externos, que foi aquilo que a gente já comentou. E aí vai ter o ponto final, né? Que vai ser a ceia, no momento em que o próprio Jesus vai declarar, vai falar, dentre vós existe alguém. E ali, muitas vezes, ali era um momento muito específico, porque a traição não tinha se completado, né? Se perpetuado. Mas isso aqui é uma realidade, muitas vezes, da nossa vida. Dentro desse cenário onde a gente tem a opção de voltar atrás e fazer o certo, a gente nunca escolhe isso. Isso é... Exatamente. Isso acontece. Isso. João, quando ele fala isso, ele está envolvido em um cenário em que os fariseus estão saindo de lá, da cidade, vêm para o deserto, olhar o que ele está fazendo, né? E ali, dentro daquele cenário ali, os caras tentam se batizar. E aí ele diz, como é que vocês acham que vocês vão fugir da fúria de Deus? Está lá em Mateus capítulo 3, isso aí. Quem vos ensinou, exatamente. Você acha que... E aí vai muito lá também em Hebreus capítulo 2, onde o autor vai falar, se a lei foi zelosamente guardada, como é que nós possamos pensar que o evangelho não seria? Né? Impedir a ação do evangelho, ou muitas vezes não acreditar no evangelho. E aí ele vai completar, ele vai falar, a gente está experimentando milagres, prodígios, maravilhas em nosso meio. E tudo isso foi dado ao povo através do poder do Espírito Santo. Então, como é que muitas vezes nós não estamos crendo nisso? Né? E eu finalizo justamente com esse ponto final. Sim. Sim, exato. Uhum. Isso. Estão juntos. Separar. Exato. E a gente, quando vê a vocação dos discípulos lá em Mateus, você vê como foi que Jesus foi recrutado? Como é? Desculpa. Lá em Mateus, quando ele, no capítulo, ele diz assim, Sim. você vê como Jesus foi recrutado? Ó, Jesus passa pela corredoria e chama Mateus. Né? Sim. Depois vê Natanael deitado embaixo de uma figueira e chama Natanael. Né? Jesus chama André, Natanael leva Jesus a Bartolomeu, que é seu irmão, chama, né? E Natanael é filho. Depois, próprio Filipe leva André chama Pedro, que é o irmão dele. Depois Jesus chama Tiago, chama João,
filhos de Zebedeu. Conversando, mas em momento nenhum a gente vê como Judas foi interpretado. Né? Judas foi chegando, Judas foi até o momento. E mesmo sabendo quem era Judas, Jesus foi ficar. E em ficando, ele ainda conquistando todos os espaços. Ele sai da multidão, chega no setembro, ele sai do setembro e chega no 12. E anda com Jesus. A prova é que ele anda com a bolsa, tudo que era arrecadado, ele dele ali. E Jesus não vai dizer assim, ó, saia. Eu não quero você aqui. Você tem que ir para outro lugar. Jesus não expulsa Judas, né? Mas Judas se constitui no filho da perdição pelas escolhas que ele faz. E o tempo inteiro ele está entre os escolhidos. Exato. Mas não é papel de Jesus dizer que Judas pode ficar ou não. Não é? Judas, ele mesmo faz o caminho dele. E aí é o que a gente está dizendo. A gente julga a aparência. O pastor falou, ele diz o discurso mais bonito de todos. Ao invés, e não concordaria com isso, gente. Dar aos pobres. Que ao invés de quebrar o perfume e esperançar, vender e ajudar a causa do outro. Quem não concordaria com isso? Qualquer um de nós estaria mais sensato que ele estava fazendo. Mas estava entre os escolhidos, mas não era um. Mas também não é o lugar nosso de julgar quem é e quem não é. Ninguém tem a chave do meio, nem Pedro. É verdade. Nem Pedro está com a chave da porta, dizendo quem entra e A chave do céu. não é? Verdade. Quando estamos a caminho, todos virão, todos chegarão. Né? Você pode até ter suas opções, se é o bem ou se é o mal, se é bom ou se é ruim. Mas guarda substituição para você. Verdade. Porque quem está na separação Do joio e do trigo. não é a igreja, mas é o Senhor da igreja. Exatamente. Gente, dentro desse pensamento da irmã Yuri, a gente finaliza. E desculpa aos irmãos, o nervosismo acontece. Quer pontuar? Vamos lá, continua. Eu já vi aqui que mas olha só, só quero ressaltar aqui uma passagem que já foi dito nesse ponto aqui, somente para lembrar o que Mateus vai dizer no capítulo 15, verso 8 e 9. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas eu vou, mas em vão me adora, ensinando doutrina que são preceitos. Bom, tá? Somente para lembrar, essa é uma passagem que está lá em Mateus. E a outra que eu quero só ressaltar é exatamente o que você está falando da preparação fantástica. Eu quero novamente aqui trazer o pensamento que é o verso 12, na parte B. Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Eu me lembro aqui, já peguei as ceias. Esse texto me traz uma coisa: iniciativa. No reino de Deus, já foi dito aqui, ele faz escolhas. Tá? Os discípulos, naquele momento, chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos para esse dia tão especial que o Senhor faz agora? Então, é uma pergunta que nós precisamos fazer. Qual tem sido as nossas atitudes diante de Deus que nos preparou a salvação, que nos deu esta misericórdia? Exato. E muito a respeito disso também, do primeiro versículo que o senhor leu de Mateus 15, Hebreus também vai falar que essas formas de pensar não servem nem para quem pensa. E ele vai repreender a igreja a respeito disso, vai falar assim: ó, essa forma de que essas heresias que estão induzindo vocês a pensar não estão servindo nem para salvar a eles. Tá? Irmã Vanusa, você
Gente, obrigado, viu? Bom dia. Domingo tem mais. Domingo que vem tem mais. Graças a Deus.